tudo, que a galera vai abraçar esse discurso, a gente vai crescer com um discurso liberal. Né? E aí, de repente, opa, agora a parada, a carta da vez é segurança pública. O povo não aguenta mais, né? Morreu um cara ali, né, pertinho aqui da Faria Lima, um ciclista, o povo tá indignado, vamos começar a bater na segurança pública, que isso aqui vai fazer a gente crescer. Então, eu penso que quem tem essa percepção é aquela pessoa que não tá em contato com o MBL há mais tempo. Entendeu? Que não viu o discurso, a narrativa crescer ali dentro e amadurecendo com o tempo. Como, por exemplo, o caso do Tigrinho. Tem que estar lá dentro pra perceber isso aí. Exatamente. Porque, de fora você não consegue perceber. É muito mais difícil, porque assim, o caso do Tigrinho... Teve algumas pessoas que comentaram assim, tu começou a falar disso agora. Mano, eu já falo isso há um bom tempo, entendeu? Explodiu, e aí, né, se tornou um super hype e tal, não sei o que, todo mundo começou a falar disso. Mas eu já falo isso há alguns meses, entendeu? A mesma coisa com eles. Eles já falam disso antes do hype. A mesma coisa em relação à segurança pública. A gente fala disso antes do hype, entendeu? Inclusive, essa é uma coisa extremamente importante na política, que é perceber e prever tendências. Tu tem que ser o primeiro a falar de certas coisas. Tu tem que entender o que as pessoas querem e o que elas precisam. E tu tem que saber apresentar isso do jeito correto. Então, assim, a live do Renan, ela é extremamente importante pra conseguir entender realmente o projeto, sabe? Tu não precisa necessariamente ler o livro amarelo pra entender quais são as nossas pretensões em relação ao país. Mas você não precisa só perceber tendências, você pode plantar também uma tendência. Exatamente, tu também tem que plantar uma tendência. Você pode criar uma tendência, né, até pra talvez desviar o foco. Por exemplo, você, Glenda, esquece MBL, esquece tudo, assim, você... O que você pensa sobre essa questão de segurança pública no Brasil? Assim, quando você vê todas essas paradas acontecendo, você acha que realmente a gente tem que combater mais o crime, tem que deixar a polícia mais letal, tolerância zero? É isso que vai resolver o problema? Então, eu penso que a gente também muitas vezes acaba tendo uma perspectiva unilateral acerca da resolução de um problema. Então... Quando a gente fala sobre combater diretamente o crime, as pessoas entendem quase que automaticamente de que tu tem só que combater o crime diretamente e não tentar evitar que ele se desenvolva por outros setores e outros caminhos, como, por exemplo, pobreza, desigualdade social, perspectiva de futuro, desemprego, etc. Todas essas coisas são extremamente relevantes. Claro. Elas estão intrincadas com o desenvolvimento desse projeto a longo prazo, inclusive também através do combate direto com o crime. A questão é a seguinte, muitas pessoas comentam, mas é que tu tem que dar um livro e não uma arma, e não sei o que, bonitinho, e flores e unicórnios, etc. Como é que tu vai conseguir realmente desenvolver uma favela se ela está completamente entroncada de crime organizado? Tu não consegue entrar. Tu não consegue entrar lá dentro. Não entra. Como é que tu consegue desenvolver... Como é que tu vai evitar a compra de votos nesse local? Como? Se basicamente existe um exército de criminosos impedindo que tu realmente interfira no sistema já estabelecido ali. Não adianta. Tu precisa primeiro arrancar o band-aid o mais rápido possível. Tu tem que cortar a cabeça de todas as hidras, da hidra, no caso, tudo ao mesmo tempo. Senão tu não consegue realmente agir ali dentro. Sabe que essa semana a gente fez um episódio, inclusive ao almoço a gente tem que falar dos episódios que aconteceram, né? E o vice-governador de Minas Gerais esteve aqui com a gente essa semana, o Matheus Simões. Ele entra pro governo agora em março, o Zema sai pra ser candidato à presidência ou pra brigar aí pela presidência aí. Ele entra em março e provavelmente ele é candidato ao governo de Minas no ano que vem. Ele tava falando aqui que a questão do Brasil é emprego. As pessoas precisam de emprego. Vamos dar emprego pra todo mundo que resolve o problema. Eu chego à noite, assim, a hora que eu deito, eu paro pra pensar, sabe? Eu acho que a gente tá trocando ouro por espelho até hoje, sabe? E ninguém se tocou disso aí. A gente tá entregando tantas nossas riquezas pra fora, trocando literalmente por espelho mesmo, e acha que vamos dar emprego e vai resolver, vamos fazer isso. A gente perde chance de cada oportunidade. Eu até falei pro governador, por exemplo, aqui em Uberaba eles iam montar uma fábrica de amônia. Essa amônia é importantíssimo para fabricação de o que vai na lavoura lá? Adubo. De adubo. Ela é importantíssima para fabricação de adubo. O Brasil hoje importa 80%
do adubo utilizado nas nossas lavouras. A gente ia ter uma fábrica de amônia para não precisar importar adubo mais. A gente perdeu a oportunidade de montar essa fábrica. E aí acontece uma guerra igual essa da Rússia e Ucrânia, que todo adubo vinha importado de lá. Com a guerra, o preço foi lá para cima. A gente, além de perder uma oportunidade de ter alimento extremamente barato no país e a oportunidade de poder exportar amônia para o mundo inteiro, a gente perdeu uma chance dessa, que ia trazer tanto dinheiro para dentro do país, mas tanto dinheiro a ponto de não precisar, todo mundo precisar de um emprego. A ponto de, às vezes, um chefe de família ganhar o suficiente para ele cuidar da família dele, para o filho dele poder estudar em vez de ter que trabalhar. Então, um dos problemas que nós temos, e esse sujeito aí não expressou, é que a cadeia produtiva do Brasil é extremamente simplificada. Entendeu? Sim. A cadeia produtiva não tem sofisticação tecnológica, nem de logística, inclusive de transporte. Tudo isso encarece a produção. Tudo isso afeta, inclusive, no preço e acaba caindo na mão do consumidor. E tem uma outra coisa que é muito relevante. É a qualificação da mão de obra também, certo? Porque ele diz, o brasileiro precisa de emprego. Tá, emprego pra quê? Pra ficar carregando o saco de cimento? Entendeu? Ele tem que ser um programador, ele tem que ser um cientista, ele realmente tem que saber produzir algo de valor e que realmente vai compensar na cadeia do sistema produtivo brasileiro. Então ele fica dizendo assim, nós temos emprego, aliás, nós precisamos dar emprego. Tá, mas que tipo exatamente, sabe? Até que ponto isso realmente vai resolver as nossas questões, sabe? A longo prazo. Me parece mais um discurso demagógico, sabe? Agora, voltando sobre a situação do crime. Eu comentei sobre isso com o Robertinho ontem também. O Brasil, ele já está numa situação que, na minha visão, já não é mais nem teórica, mas prática de narco-estado, tá? Em que, assim, o crime, ele já tomou e continua tomando territórios oficiais do Estado, tá? Inclusive, eu gosto do termo que o Renan costuma usar, que são territórios alienígenas, extraoficiais, que estão ali. E é bizarro porque em qualquer lugar, né, qualquer estado saudável, tu pega o seu exército e tu extermina esses invasores. Tu não tolera, tu não é condescendente com isso. E isso se instalou no Brasil, feito uma praga. E eu comentei com ele também ontem sobre um caso que foi muito emblemático e que ilustra a forma como nós tratamos os criminosos no Brasil. Uma moça, aos prantos, desesperada, deu entrevista para um jornalista. E ela contou que a casa dela foi invadida por ladrões. Eles tentaram levar bicicletas, não sei o que exatamente na casa dela. O marido dela pegou os caras no flagra e ele começou a dar uma camaçada de pau neles, certo? O marido dela foi preso porque os bandidos denunciaram ele por tortura. E o marido dela foi preso, ele estava na cadeia, os ladrões foram soltos e eles voltaram e assaltaram a casa dela. Isso, na minha percepção, ilustra realmente o que acontece nesse país em relação ao crime. É realmente, assim, parece até um papinho de boomer, mas é literalmente inversão de valores. É incompreensível. Em que lugar do planeta Terra isso é minimamente aceitável? Tu fica se sentindo realmente... Não, de fato, eu sou refém do crime organizado. Eu sou refém de um sistema que é condescendente com essas pessoas. E isso acontece... Não é por coincidência. É porque, de acordo com o que ele falou também, está intrincado em absolutamente todos os setores da máquina pública. Está em todos os setores do poder, das instâncias do poder nesse país. É por isso que isso acontece. Não tem outra explicação. É uma praga. E aí, como é que tu vai querer passar um projeto de educação? Como é que tu vai querer passar um projeto a respeito de transporte, da ciência e da tecnologia, se eles estão lá feito câncer? Carcomendo absolutamente qualquer espécie de tentativa de projeto. O crime já tá em Brasília. Ele já está lá. Já tá em Brasília. Em absolutamente todos os lugares. Todos os lugares. E isso que a gente tem que ter em mente, claro. Está em todos os lugares. Em todas as instâncias do poder. E aí o fulano de tal, o esquerdista, o pessoalista, ai não, mas é um livrinho, ai, mas é a educação, ai, isso e aquilo, porque o racismo, porque não sei onde, porque não sei das quantas, porque o pobre. Meu filho, tu vive numa utopia. É um nível de patetice, sabe? É extremamente patético ver como eles querem resolver as coisas fazendo carinho no monstro.
sendo condescendente com ele, esperando que em algum momento ele se dobre diante de você, que em algum momento ele entenda. Isso não existe. Ou seja, a forma de mudar isso é colocando boas pessoas em Brasília, correndo o risco dessas pessoas serem compradas também. Mortas. Porque se você for mexer com um crime desse... falando... Parece que é uma parada de enxugar gelo também. Não, mas então, se você for peitar um sistema desse tamanho, com pessoas com essa capacidade de serem maus, a gente tá falando de bandido. Entendeu? Esse cara, ele, se você fala dele, ele tá cagando pra você. Mas ele é ação e reação. Se você for confrontar um bandido realmente, a hora que você fizer um liminar, alguma coisa, um projeto que vai ferir os interesses dele, ele não vai ter êxito, assim, ele não vai se eximir hora nenhuma de te matar. Então, ele tem essa capacidade, entendeu? Você tem coragem pra peitar a morte? A questão sobre enxugar gelo, eu penso que é justamente o que já está acontecendo. O que já existe é essa atitude de enxugar gelo. É o que nós temos hoje. Não existe projeto de país claro e radical como o MBL tem em relação ao crime organizado. Não existe. Não existe nenhum partido no Brasil, não existe nenhum projeto político de combate ao crime organizado sob um discurso extremamente radical de que nós precisamos resolver isso urgentemente. É porque eu não sei se só segurança pública resolve o negócio, mas... porque não vai resolver. Tá, mas aí tu esqueceu o que eu comentei no início. As pessoas, elas tendem a ter uma perspectiva unilateral quase que automática, de que se tu tá tentando combater o crime organizado diretamente enquanto um combate, realmente como é uma guerra, logo tu vai esquecer todos os outros aspectos que são relevantes pra isso. Eu até tendo a pensar que esse discurso de segurança pública, ele causa mais injustiça do que justiça. Então, aí a gente vai entrar num território espinhoso, que é o seguinte, isso aí eu comentei com o Robertinho ontem também. Pô, vocês fizeram um podcast. Sim. A gente conversou bastante. Isso? Vocês largaram da nossa audiência, caramba. Sim. Mas a gente tá trazendo de volta o que vocês. A gente ficou dando umas voltas lá, ele mostrou uns points, e aí nesse processo a gente teve uma conversa. Em relação às injustiças, vão acontecer injustiças? Sim. Erros? Sim. Exageros? Sim. Inclusive, eu comentei com ele, tem certas coisas que a gente vai ter que carregar pro resto das nossas vidas, entendeu? De responsabilidade. Isso não é fácil. Não é algo divertido e prazeroso, mas é necessário. Algo precisa ser feito. Urgentemente. E algumas coisas, talvez, alguns equívocos vão poder ser evitados. Por exemplo, uma coisa absurda que a gente tolera. Simplesmente um foragido da polícia, ele é encontrado, os policiais vão prender o sujeito em flagrante, e aí os populares, os vizinhos, os parentes em volta pulam no policial. Em que lugar isso é aceitável? E aí as mulheres se colocam na frente, se jogam, fazem um escândalo. Meu filho, me desculpa. Mas será por quê? Não. Será por quê? Vamos lá, fala hoje, que querer roubar hoje, o bandido da polícia? Hoje saiu um vídeo, o Bop entrou na favela do Rio de Janeiro. Hoje, se quiser, acha o vídeo aqui. O Bop entrou na favela do Rio de Janeiro, tava tendo uma festa junina. Lotado de criança, lotado de gente se divertindo ali, dançando, festa junina. Não era baile funk, não era nada, era uma festa junina. Os caras entrou dando tiro, população correndo geral, passando em cima de criança. Eu tenho que ver isso, Cabeleira. Criança pisoteada. Eu tenho que ver. Eu te mostro, Criança pisoteada. Não acredito. Criança pisoteada. Não acredito que o cenário quatro pessoas tomou tiro. Um morreu. Aí quando acontece isso de novo, será que esse cara vai fazer o quê? Não, espera aí. Será que esse cara vai fazer o quê? Primeira coisa. Não, eu quero saber o cenário disso aí. Você me falar que você pega uma polícia da capacidade do BOP, falar que ela entra no lugar metralhando criança, não, fala sério. Não, aí não. Aí não tem jeito, não. Isso eu discordo de ti. Vou mostrar. Não, nisso eu discordo de ti, porque existe abuso policial, claro. Não tô falando que não existe. O uso da própria população isso como vingança de outra facção, com certeza existe. As pessoas, elas são usadas, inclusive como escudo. Elas são usadas como instrumento do crime. A gente sabe que o crime faz isso, que põe como escudo. Mas uma coisa que eu quero que todo mundo entenda também é que tem que acabar com isso. De querer criminalizar, por exemplo, a ação da polícia. Isso tem que acabar. Sim, eu concordo. Parte do que acontece de errado é tipo assim, e é por isso que a gente tem essa cultura de bandidolatria enorme aqui. A polícia fez uma ação, errou. A polícia não presta, tem que tirar a polícia, acaba a polícia. Por uma ação. A polícia de São Paulo, a última vez que eu vi, ela fazia tipo assim, 1000 ações por ano.
E 1, 2, 3 deu errado. E as 900 que deram certo? Aí, por causa de uma ação errada, agora o cara vem aqui querer bater na corporação inteira. Rapaz, cara, isso um tem policial que mudar. acabou de Isso mandar tem que mensagem. mudar. Um policial Isso acabou tem de que mandar mudar. mensagem no Instagram do podcast, falando de um convidado nosso, chamando o cara de nordestino, otário, falando que o cara não aguenta um baculejo da polícia. Eu sou defensor da polícia. Não, eu conheço bons policiais. Todos os que eu conheço policiais. são bons. Mas esses caras não são polícia. Esses caras não são polícia. Do mesmo jeito que tem bandido infiltrado em Brasília, do mesmo jeito que tem bandido infiltrado no Senado, então na você tem que Câmara, falar do bandido. a polícia não tá sã não, velho. Você tem que falar do bandido. A polícia bandido, não tá sã não. A polícia tem bandido também. Porque se a gente for falar tem isso, bandido eu vou te falar a realidade. E tem injustiça pra caralho aí, ó. Você quer ver aí, ó. Olha aí, não, olha aqui. Olha aqui, você pediu pra ver. Depois você fala, olha aí, ó. Tá aí, ó. Festa junina aqui, ó, velho. Festa junina. O Pedro colocou aqui, já passou a parte aqui, mas a polícia já chega dando tiro aqui pra tudo quanto é lado. Meu Deus. Cheio de criança pisoteada aí no chão aí, ó. E aí? De onde que é a matéria? Não, é sério, pô. Vamos falar o trem sério aqui, não vamos fazer piadinha, não. Vamos ver, ué. Sei lá. Porque o que mais tem é coisas enviesadas aí, principalmente na internet. Não, você tá vendo coisas enviesadas aí? Põe no comigo. Olha aqui a população, ó. Como é que você acha ruim a população? Não tem que ir pra cima do cara, não? Se estiver fazendo uma festa na sua casa... É outra coisa que eu tenho muito medo. Se estiver fazendo uma festa na sua casa e a polícia chegar atirando lá, você não tem que peitar os caras, não? Você fala me dá muito medo. Virar e falar assim, ó, a população tem que enfrentar a polícia. Eu acho que você tem que ter cuidado pra falar isso. Meu irmão, olha o que você aconteceu. Você tem que ter cuidado com o que você tá falando. Olha o que aconteceu. Você falar a população tem que enfrentar a polícia. Não, a população tem que chega em situações como essa. É claro que é, ué. Tá cheio de casos isolados no Brasil inteiro. Cheio de casos isolados, todos têm que ser vistos. Agora eu tenho mais medo quando eu vejo pessoas falando que tem que enfrentar a polícia. Aí eu acho que você tá falando uma coisa errada. Se a polícia agiu errado, busca os meios, vai lá, e a gente sabe que hoje, se você for lá e procurar seus direitos, a polícia vai ser penalizada. A gente conhece um monte de policial que foi penalizado porque agiu errado. Agora, você falar enfrenta a polícia, mano, você tá louco. Polícia mandou sentar, senta no chão, mão na cabeça. Faz o que mandou e depois você busca o seu direito. Se e quando não manda sentar e chega dando tiro? Que vai lá e busca seu direito. Agora você vai enfrentar... Depois que você morreu, como é que você busca o direito? Não, você vai enfrentar a polícia... Depois que você morreu, como é que você busca o direito? Eu quero que você me fale o que você faz. Você vai enfrentar a polícia? Depois que você morreu, como é que você busca o direito? Você quer que enfrenta a polícia? Não, isso aqui é buscar direito. Isso aqui é buscar direito. Eu quero saber a primeira atitude mesmo. É o quê? É enfrentar a polícia? Eu quero saber a primeira. A primeira. Que eu falei que ia sentar e... bunda no chão, mão na cabeça. Esse pra mim é o que tem que ser feito. Pra você é o quê? É enfrentar a polícia? A polícia entrar, você ir lá e bater de frente com ela? Não, é sério isso? É sério? Meu amigo policial, Costa Larga. Mas o que você acha, Glenda? Não, é que assim, ó, eu concordo uma opinião contigo. Sensata agora. Não, eu concordo contigo que existem injustiças. Tô errado. Não, calma. Não, peraí, não precisa se sentir coitado também. Tô errado aqui. Ô, meu Deus. Tadinho dessa criança. Hoje ele tá sozinha aqui. Não, foi foda. Assim, eu não vou fazer isso mais não, cabelo. Não. É igual a galera tá falando aqui, você tá colocando as culpas em quem morreu, né, velho? Colocando culpa em vítima. Não tô pondo a culpa de quem morreu. Ninguém, véio. Não a tô culpa pondo é de quem culpa morreu. De ninguém. Eu só não tô julgando. Eu tô falando que é errado é peitar a polícia. Não peita a polícia. Você assumiu um erro, né? Agora, se a polícia matou, tá errado, velho. Não falei sobre isso. É fácil fazer isso. Não falei sobre isso. É fácil fazer isso quando é uma pessoa que é dos seus, né? Tô te falando que você não pode dar um conselho desse. Você tá assumindo um risco muito maior. Você tá fazendo um erro muito maior. Desculpa, Glenda. Não, capaz. Mas assim, ó. Eu concordo que existem exageros. Isso é indiscutível. Eu penso que resistir a dizer que a polícia, ela não tem os seus vieses, que ela não é preconceituosa. Cara, aí existe a ilusão, né? A utopia do outro lado, né? De ter uma perspectiva de que a polícia, ela... enfim, é totalmente imparcial, muitíssimo bem treinada, etc. Tá, aí realmente é uma utopia. A questão é que a gente não pode negar que, em contrapartida, também existe muita resistência, inclusive em relação à apreensão de droga, em relação a fugitivos, foragidos da polícia, porque existem pessoas que estão diretamente vinculadas ao crime, que são pessoas que
São parentes, namorados, etc., que vão defender esse sujeito. Eu vou te dar um exemplo que eu dei pro Robertinho também ontem. Uma moça deu uma entrevista sobre aquele caso do Poço do Rodo, né? Aí o sujeito, entrevistador, ele perguntou pra ela o que ela achava daquilo, né? Pra uma das moças, que eram duas. Ah, ele não deveria ser preso, não sei o quê, isso e aquilo. E aí a outra disse assim, porque ele é inocente, ele não fez nada de errado, etc. Só que a outra moça disse assim, não, cara, mas independentemente dele ser culpado ou não, é o corre dele. Como assim é o corre dele, cara? O corre dele é ser ladrão? O corre dele é ser traficante? O corre dele é lavar dinheiro? O corre dele é sequestrar as pessoas? Como assim o corre dele? O que tu tá querendo dizer exatamente com isso? Existem corres que são éticos e existem outros corres que não são e, portanto, essa pessoa precisa ser punida. Com tolerância zero. E a gente vive atualmente em um estado em que as pessoas conseguiram torcer a moral ao ponto de justificar o injustificável. Isso não pode ser tolerado. Essas pessoas precisam voltar a corresponder a uma sociedade que é saudável e funcional, em que ela não vai justificar um corre. Isso não é aceitável. E aí, essas pessoas, muitas vezes, vão resistir à prisão de um foragido, de um criminoso. E vão se jogar na frente. E vão dizer que não. Vão dizer que não pode. Vão dizer que é o corre deles. Que isso e aquilo, não sei o quê. A questão é, se a pessoa resistiu, entrou na frente, poupou em você. Sinto muito. Entrou na frente, vai ser em você. Entrou na frente, vai ser em você também. Isso é bom no sentido de que vai servir de exemplo, porque nós não temos isso hoje em dia. Todo mundo faz o que quer com a polícia, se joga em cima, pula, ameaça, resiste. Como assim? Isso é inadmissível. Tem um monte de gente que comemora a morte da polícia. Não, absolutamente. Porque eu nunca vi ninguém comemorando, igual você falou, que eu tô defendendo a morte de alguém. Não tô. Mas eu nunca vi ninguém, por exemplo, comemorar a morte do outro lado. Agora, da polícia, eles comemoram a morte de um policial, mano. Profissões que as pessoas mais suicidam. Veterinária, que é muito curioso, que eu descobri recentemente. Veterinários se suicidam muito. Porque o salário é muito baixo. As pessoas têm uma expectativa muito irreal de que elas vão chegar lá e vão ajudar os animais. Só que muitas vezes é o contrário. Elas têm contato direto com a morte, com o sofrimento de animais cotidianamente. Então elas não conseguem lidar com isso, elas entram em depressão e se matam. Outra profissão em que ocorre muito suicídio é entre policiais. A polícia do Brasil morre muito em combate, mas também por suicídio. Sim. Então, veja que não é exatamente a profissão mais agradável do mundo, além de que ela não é bem reconhecida socialmente. Não existe pessoa no Brasil que realmente gosta de policial, sabe? Tipo, existem algumas pessoas que gostam, existem alguns grupos bem mais radicais à direita, mas no geral, a polícia não é amada pela população. Inclusive, uma coisa que eu comentei com o Robertinho também ontem. É assim, imagina tu ser um policial que tem um salário de merda, arriscando tua vida todo santo dia, e aí tu se dá conta de que, apesar de tudo isso, a população te odeia. Que tu é um merda, que tu é um pária, que tu é um mal necessário, que as pessoas te odeiam, que elas te desprezam, elas têm nojo de ti. E tu tá fazendo isso por elas. Tu tá fazendo o possível pra protegê-las. Então, não é surpreendente por que essas pessoas se matam tanto. Pelo nível de estresse, pelo nível de trauma, pelo nível de isolamento social, entende? A pessoa se depara com a realidade ali que é monstruosa, exatamente, velho. Exatamente. É monstruosa. Agora, assim, a minha briga, cara, mais uma vez aqui, Robertinho, pelo amor de Deus, a gente tem que parar de analisar o individual, sabe? Parar de analisar o micro. O micro. É o que eu acho. Eu sempre falei aqui, vamos analisar o macro, né? Se você pegar a polícia aí, cabo, soldado, sargento, é pobre matando pobre, meu irmão. Esse cara que sobe, esse cabo que sobe na favela ali e troca tiro com o cara, é pobre matando pobre, velho. A gente tava com um cara do PT recentemente, que participou do Mensalão, ele falou pra gente que na época do Lula 1, tinha empresa de carne lá em Brasília que tinha comprado 300 deputados, velho. 300 deputados. Imagina que é uma empresa no Brasil que vende carne, que ela tem 300 deputados na folha de pagamento. O que esse cara não faz? Esse cara vira o maior do mundo. Às custas de pessoas que estão na miséria, que estão na merda
E o Estado, o que ele faz? Ele coloca pobre matando pobre. A gente conversou aqui, cara, tipo, o Correia que veio aqui, que é um policial lá da Bahia, que eu gosto pra caramba. Meu amigo, meu brother, o cara do churrasco. A gente falou aqui, o Jones é um cara do churrasco também. 2 caras gente boa que na vida de hoje eles iriam se odiar. Eles iriam se odiar. Porque um não gosta de comunista e o outro não gosta de policial. Os 2 se odeiam. Mas num mundo que não tivesse isso, eu não tenho dúvida nenhuma que os 2 iam ser brother pra caralho. Os 2 iam ser os caras lá do Kung Fu, que ia lutar junto, que ia assar carne junto. Mas é um sistema de merda, que coloca um contra o outro. E a gente fica nessa coisa assim, ah não, mas é aquilo ali, é aquilo ali. Mano, vamos sair do micro aqui, vamos analisar tudo que tá acontecendo. O problema não é lá na favela do Rio, não. O problema é lá em Brasília, bicho. É isso que tá colocando. E a gente tá começando a falar que a culpa é do favelado que tá avançando na polícia. A culpa não é do favelado que tá avançando na polícia. A culpa é em outro lugar. E não tem ninguém na política que levanta essa bandeira e começa a falar sobre isso aqui no Brasil, velho. Silêncio constrangedor. Então, a questão é que o problema também está lá. Essa é uma coisa que a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça. De que está em todas as instâncias do poder. Existe um estado alienígena já pré-estabelecido e eles querem continuar expandindo seu território e não, contrariamente, isso também está presente em todas as instâncias do poder no Brasil. Indiscutivelmente. Inclusive, isso não é novidade, eu acredito, para a maioria das pessoas, de que o CV, ele tem formado advogados, juízes, promotores, desembargadores, certo? E eles são pessoas, inclusive, que estão ali sendo condescendentes com criminosos, certo? São as pessoas que tiram essas pessoas da cadeia, são eles que são condescendentes, são eles que infligem penas mínimas, são eles que não deixam determinados projetos serem realmente aprovados. Então, veja que é um sistema realmente intrincado, é como se fosse um câncer, por isso que eu tô dizendo, é um câncer. O que é uma célula cancerosa? Ela é uma célula que é produzida pelo próprio corpo do sujeito, que vai prejudicando o próprio corpo, independentemente desse corpo entrar em falência. É isso que acontece. E é isso que acontece no país. Ele vai continuar sistematicamente destruindo gradualmente todo o corpo, independentemente desse corpo adoecer e entrar em falência e colapso completo. Então não é uma coisa ou outra, é tudo. São muitas coisas que precisam ser resolvidas. E uma delas é distorcer, no caso, né? Porque a moral das pessoas está torcida para que elas voltem a enxergar o crime como um problema. E que não existe corre injustificável. Que isso não é aceitável. Que existe um problema. Em que tu não tem que enfrentar a polícia. Que tu não tem que tentar justificar o injustificável. Que tu não tem que resistir à justiça implacável que está atrás de um foragido. Esse tipo de coisa precisa voltar a ser reconhecido como ideal. Em que o crime é injustificável. Que não tá tudo bem tu ter que voltar pra casa e encontrar um modo de esconder teu celular na tua bolsa. Onde já se viu um negócio desse? Porque, que nem exatamente tu acabou de dizer. É pobre prejudicando pobre. Tem muitas pessoas que trabalham feito um burro na roça todo santo dia pra conseguir comprar um celular. E aí, do nada, repentinamente, esse celular evapora da mão dela. Entendeu? E às vezes tu tem esse celular e às vezes tu não tem. Às vezes quando tu tem, ele leva embora. Às vezes quando tu não tem, tu leva um soco na cara. Porque tu não tem aquilo que ele quer. Na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Entendeu? E isso é injustificável. A gente não tem que olhar pra isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Quando eu volto pra casa em que eu tenho ideia. Nossa, eu acho que eu vou pegar meu celular e colocar na sacola. Que é basicamente o que eu faço. Eu tiro da minha bolsa e coloco numa sacola do supermercado. Porque provavelmente o bandido ele vai pegar a minha bolsa. Não a sacola. Em que lugar isso é aceitável? Em que lugar isso é normal? Ah, sim, no Brasil. Super ok. Eu me adaptar ao crime. Em que, basicamente, eu sou o refém. Eu sou o foragido. Eu tenho que me disfarçar no meio da população pra não ser vista como um alvo. Porque eu sou mulher, porque provavelmente eu tenho um celular na minha bolsa, porque eu não tenho uma arma. E olha que eu sou contra armamento da população, mas veja que eu sou a vítima nessa história toda. Eu sou vulnerável. Eu sou a ovelha no caminho do matadouro. E não eles. E tem uma coisa também que muitas vezes a pessoa, o sujeito, interpreta de que o cara que tá indo atrás do celular, ele é um pobre sujeito, coitado, que não tem o que comer. Não, meu filho, se tu rouba um celular, não é porque tu tá passando fome. Tu tá passando fome, tu vai lá e pega alguma coisa do supermercado. É assim que tu resolve a tua fome. Não, o cara, ele pega aquele celular pra desmontar.
entendeu? Pra vender pro crime organizado, é pra isso, entendeu? E aí depois tu vai lá e tu compra aquele celular roubado na favela. Na verdade não é fome, né? É todo um sistema. Ele pega o celular pra vender por 50 conto, pra pegar os 50 conto, comprar o crack lá. Exato. E aí um vai o sistema se retroalimentando. Então, não é uma pessoa que tá passando fome. Já roubaram meu celular lá em São Paulo, no semáforo lá. E com certeza o cara que roubou era pra vender na biqueira e trocar em crack, né? E uma das formas que a gente tem pra combater o crime é justamente tentar fazer o possível pra que as pessoas voltem a enxergar o crime como ele realmente é. Como um câncer. Como algo que deve ser combatido implacavelmente. Que isso não é aceitável. E nós vivemos em um estado de sítio, praticamente, sabe? É um estado de guerra civil em que nós normalizamos isso. Em sermos vítima. Em estarmos nos disfarçando e fazendo o possível pra fugir de criminosos que se sentem muito bem e à vontade pra fazer o que eles querem. Porque eles sabem que não vai acontecer nada. Esse é um ponto muito relevante. Eles sabem que não vai acontecer nada. Essa é a garantia que nós temos. Assim, o caso recente aí do Léo Lins. Eu não consigo me lembrar de nenhum caso, assim, recente, de um cara que ele realmente fique na cadeia, tenha recebido uma pena de 8 anos por ter receptado alguma coisa, né? Mercadoria roubada, por exemplo. Não, mas o fulano de tal, porque fez umas piadas idiotas lá, de mau gosto, não. Foi condenado a 8 anos de prisão. Cara, em que lugar isso é normal? Um disse alguma coisa, falou bobagem, num show específico e montado pra isso. Não, o outro foi lá e roubou o seu celular. Quem é que recuperou o seu celular depois que foi roubado? Não existe isso aqui. Esquece, se o teu celular foi roubado, ele foi roubado pra sempre. Pra sempre. Tu não vai recuperar esse celular nunca. Em nenhuma circunstância. Esquece isso. E eles insistem. Ah, não, tu tem que ir lá fazer teu BO e ficar horas esperando, dando aquela conversinha fiada pra policial. Pra quê? Tu é idiota? Eles acham que tu é idiota. Eles te tratam como idiota. Eles sabem que tu é idiota e eles te tratam que nem um idiota. É isso que acontece. Não tem como. Isso frustra as pessoas. Assim, eu tenho um caso que me marcou muito há vários anos. Uma amiga lá do interior do Rio Grande do Sul que provavelmente ela ainda tá morando na Austrália. Ela disse que ela foi assaltada, né? Ela foi furtada na Austrália. Na Austrália. Exatamente. No outro dia, tocaram a campainha da porta da casa dela, ela abriu e eram os policiais com o celular dela. Caraca. Sabe? É simplesmente incompreensível. Incompreensível. Mas ela foi furtada ou ela perdeu o celular? Não. Levaram o celular dela embora mesmo. Ela foi assaltada. Eles pegaram as coisas dela. Foi assalto. Exato. Assalto. Foi assalto. Foi roubo, não foi furto. Exatamente. Levaram as coisas dela. Levaram o celular dela. E eles foram lá e eu tenho medo de normalizar algumas situações. Foi o que eu falei pro Cabeleira antes. E nessa situação também, de achar que o crime é normal, de que o cara pegou um celular aí e ele pegou o celular porque ele precisava. É porque quando o cara toma a iniciativa de fazer um furto ou um assalto, na maioria das vezes ele tem um planejamento básico ali. Eu vou sair e vou pegar o celular de alguém. Se tiver o Cabeleira, que é um cara enorme, você, obviamente, ele vai partir para a opção mais simples, que seria tomar de você, que teoricamente é mais fácil. Só que ele sai com um propósito firme de que ele vai tomar esse celular de alguém. E se ele precisar de te dar um soco na cara, ele vai te dar. Se ele puder, se você reagir, ele vai te jogar no chão e se tiver um acidente fatal, isso é parte do que ele se dispôs a fazer. E tem o cara que é covarde também, que sai e mesmo se você entregar o celular, ele vai dar um tiro no seu peito. Entendeu? Quando você acha que o cara pode sair para fazer um furto desse, você tem que entender as consequências além do ato principal que ele queria, que era pegar o celular. As consequências de tudo que ele fez. Tem uma outra coisa que a gente tem que ter em mente, porque assim, eu acho que não é algo facilmente concebível, me parece contraintuitivo, tá? Perceber isso que eu vou falar agora. E que, inclusive, quando eu me dei conta, quando eu soube que isso era possível, eu estranhei. Mas, muitas vezes, a gente tem uma percepção de que, porque o fulano de tal, eventualmente, ele furta alguém, ou ele comete um assalto, que ele não trabalha. Que ele não trabalha na vida comum. E vice-versa. Muitos desses caras que estão em cima de uma moto, eles vão lá e furtam alguém, pegam o celular, botam a arma na sua cara. Muitas vezes, sim, eles trabalham no iFood. Às vezes eles carregam um saco de cimento. Às vezes eles trabalham vendendo algum produto.
Mas a gente tem essa visão unilateral e aliás, intuitiva de que um é um e o outro é outro. Não é assim. Existem pessoas que estão completamente integradas na sociedade e eventualmente elas vão furtar, eventualmente elas vão assaltar, eventualmente elas vão lavar dinheiro, entendeu? A gente conversou com o Joel Paviotti, do canal Iconografia da História. Ele falou que o Brasil tá chegando a um ponto que o crime organizado já tá entrando na classe média já, Sim. sabe? Isso. E se você for pegar, por exemplo, esses crimes que já rolaram de cangaço, hoje já tá mais difícil que a polícia tá combatendo melhor, né? Nem é cangaço mais, os últimos eram tomadas de cidade. Os caras fechavam a cidade, entravam lá e tocavam o terror. A maioria dos caras, quando prendia, era tipo advogado, administrador, tinha dentista, engenheiro, né? Os caras alugavam armas do crime organizado, né, pra praticar esse crime de tomada de cidade. Com a grana investidor, tinha investidor que entrava no projeto pra pôr grana, pra fazer acontecer. Sei lá, vou pôr 10 mil, você me entrega 100 mil? É um investimento com alto retorno, né? Então o cara vai lá e ainda põe uma grana pra financiar esse tipo de ação. Assim, eu concordo que a segurança pública é necessário a gente falar sobre ela, mas é que não é só Não, concordo plenamente. segurança pública. Sim. Porque se a gente falar só de segurança pública, velho, a gente vai fazer um massacre. É literalmente um massacre a gente vai fazer. Mas tu tem noção de que, eventualmente, esse massacre vai acontecer e ele precisa acontecer? Porque não existe outra forma de fazer isso. Eu acho que ele não precisa acontecer. Precisa acontecer. Ele precisa e ele vai acontecer. Eu acho que não precisa. Como que seria? Talvez... Você agindo em todos os setores. Parar de entregar o país igual a gente entrega. Parar de fazer privatização de merda igual a gente faz. Parar de ser entreguista. Né? A gente realmente investir de verdade. Isso aí traz retorno financeiro. Um projeto nacionalista. Pô, meu irmão. Se você colocar dinheiro na galera, meu irmão, acabou. A gente reduz o crime drasticamente. Eu discordo. Tu tem noção de que algumas pessoas, elas são irrecuperáveis? Sim. E o que tu faz com essas pessoas? Não, tem pessoas que são irrecuperáveis. Não, mas eu tô te perguntando sério mesmo, assim. O que a gente faz com essas pessoas que são irrecuperáveis? A gente tem que prender elas. Exatamente. Mas o que tu faz quando elas existem? Como assim? Existem pessoas que são irrecuperáveis Sim, e elas vão resistir. Elas. Não, quando elas existem, exatamente. A gente coloca uma polícia eficiente e prende elas. Ok, mas eventualmente essas pessoas serão mortas? Cara, peraí. Vamos pegar exemplos de países onde rola e dá certo. Tem país que a população carcerária é mínima, mano. Se tiver dinheiro lá, se tiver renda, a população carcerária é mínima. Não, mas país onde tem essa desgraça de população carcerária, que prende todo mundo, que mata todo mundo, é país que a galera tá passando fome. País que tem pobreza. É que a gente precisa ter a noção de que o Brasil, ele já tem algo que está instalado como um câncer. Ele já está dessa forma, instalado. E assim, o que nós temos de evidências é de que não tem como tu combater o crime organizado a esse ponto que nós já estamos. Esgoelados até aqui, sem haver um combate direto. Nós gostaríamos que houvesse outro meio, inúmeros outros meios, mas eles não existem e eventualmente esse combate vai acontecer, ele precisa acontecer, porque como eu falei, tu pode querer investir nisso, investir naquilo, oferecer educação, oferecer lazer, não sei o quê, mas eles não deixam. Para te conseguir, por exemplo, se candidatar à Câmara de Vereadores no Rio de Janeiro, tá? Tu precisa da permissão da milícia, tu precisa da permissão do tráfico, tu precisa pedir, por favor. O que tu faz numa situação dessa? Como é que a gente acha que isso é normal? Se tu não faz o que eles querem, se tu não está agindo de acordo com o que eles esperam de ti, tu morre. Tu nem se candidata. Tu morre no meio do caminho. Se depois tu vira a casaca lá em cima, tu morre. Infelizmente, algumas pessoas vão ter que morrer. E elas vão morrer. Inclusive, até me lembrei do título do filme, Romeu tem que morrer. Romeu tem que morrer, entendeu? Existem situações, infelizmente, que, como eu falei, a gente vai ter que carregar a responsabilidade nas costas de ter feito isso. De termos sido, em alguma medida,
ou diretamente envolvidos com isso. Eu tô disposta a carregar esse peso nas costas. Infelizmente, porque parte da instância do poder de tomar responsabilidade pela vida dos outros é se corromper, sujar as tuas mãos para que outras pessoas não precisem fazer isso. Para que outras pessoas não precisem ser sacrificadas ao longo desse processo em que a gente enxuga gelo. Em que a gente tenta resolver as coisas de modo condescendente, complacente, extremamente tolerante em situações em que são intoleráveis. Sabe que tem coisas que, como a gente não consegue fazer, a gente tem que falar, somos incompetentes para resolver isso e temos que colocar na mão de quem consegue. A gente conversou recentemente com um delegado, com o Alexandre Saraiva. Eu achava que era impossível a gente combater os crimes ambientais do Brasil. Que era impossível a gente acabar com o tráfico de madeiras no Brasil. Esse delegado federal, Alexandre Saraiva, que inclusive foi afastado no governo Bolsonaro, porque ele peitou o ministro Ricardo Salles. Ele era da superintendência da região amazônica. Tem um episódio com ele aí, quem quiser ver. Cara, ele virou e falou assim, eu resolvo o problema de crime ambiental do Brasil. Eu resolvo o tráfico de madeira do Brasil. Que, inclusive, o crime organizado hoje está diretamente relacionado com o tráfico de madeiras do Brasil. Tem muita gente que... O Saraiva falou, tem muita gente que acha que é o agro, que desmata e tal. Cara, o crime organizado desmata muito e dá muito mais dinheiro os caras traficarem essa madeira do que ficar no tráfico de drogas. Muito mais dinheiro. Cara, esse é um ponto... E ele sabe resolver o problema. Não, esse é um ponto... Então a gente tem que falar, a gente não é competente. Põe na mão do cara. Tem um ponto excelente que tu trouxe sobre o que é lucrativo pro crime organizado. Porque muitas pessoas têm, mais uma vez, a percepção intuitiva, né? Eu não posso dizer nem que é uma percepção burra, mas é uma percepção intuitiva e natural de que o que é mais lucrativo pro crime organizado é o tráfico de drogas. E não é. Não é mais. Porque a pena é muito alta e é muito mais arriscado, certo? Sim. Então, a forma como eles mais lucram, por exemplo, é através de produto pirata. Licitação de prefeitura. Desmatamento ali que você falou, né? Enfim, tráfico de madeira, etc. E também produtos adulterados. Tá. E veja que... Olha só, isso também foi uma novidade quando eu escutei. Até mesmo produtos cirúrgicos, produtos de saúde. Então, tu tá arriscando a vida das pessoas por produtos de baixa qualidade. O crime organizado lucra até com isso. Então, veja como ele realmente está presente em absolutamente todas as malditas instâncias desse país. Entende? Então, é uma falsa percepção de que é o modo mais lucrativo do crime organizado lucrar. Não, os caras não estavam pegando aquela Ozempic e trocando por insulina, vendendo insulina pra galera aí e lucrando horrores e ainda matando o povo com isso, velho. Mas veja assim, ó. A questão do país, de como resolver o crime, não é tão simples assim dizer, por exemplo, que a educação vai resolver. Porque a educação brasileira, ela aumentou muito desde os anos 80. Muito. As pessoas, hoje em dia, elas estão cada vez mais educadas, mais alfabetizadas, qualificadas, etc. Mas o crime aumentou junto. Isso não resolveu. A condição de vida do brasileiro mudou muito também. Isso não resolveu. As pessoas, hoje em dia, elas têm um poder de compra muitíssimo maior do que nos anos 80. Também não resolveu. Elas têm muito mais acesso à tecnologia, a lazer, enfim, a viagens, etc. Isso não resolveu. O Brasil tem um dos principais problemas para ser resolvido, e que, sim, é relevante para combater o crime, é a desigualdade social extrema. E aí, essa é uma das questões muito relevantes que, geralmente, o liberbobo ele não vai reconhecer. O fator inveja gera esse tipo de coisa também, esse fenômeno social. O ser humano, ele tem certas motivações primitivas, básicas, e que vão mover as pessoas. Então, é acesso ao sexo, é acesso ao lazer, é acesso ao prestígio, ao poder, à liderança. Essas pessoas, elas querem isso. E quando elas se percebem em uma situação em que não existe outra maneira delas conseguirem competir igualmente ou razoavelmente à medida do seu esforço em um país como o Brasil, muitas delas escolhem
um crime marginal. Elas escolhem um caminho marginal. A inveja ela é muito relevante nisso. Inclusive, tem alguns estudos a respeito disso, de que geralmente a pessoa, quando ela ganha 50 e todos os seus pares ganham 50, ela tá bem. Mas se de repente o seu vizinho tá recebendo 100, ela começa a ficar triste. O seu outro vizinho começa a ganhar 200, ela fica mais triste ainda. Não porque ela tá ganhando Não menos. porque ela tá ganhando 50, mas porque tem outro ganhando mais 100. que você. Exatamente, você tá ganhando 200. E, inclusive, o Renan, ele trouxe uma coisa que eu acho que é muito importante de se trazer também, que eu penso que ele consegue compreender realmente as motivações humanas, que é o fato de que a pessoa, muitas vezes, ela tá numa situação de marginalidade e ela não quer ser mais um otário, né? Porque, assim, a vida do pobre trabalhador aqui no Brasil é vida de otário. Nós somos otários aqui. A gente leva a vida de otário. A gente tá trabalhando, a gente tá estudando, se esforçando, se qualificando pra algo que não necessariamente vai compensar. A gente sabe disso. Inclusive porque tu pode ser assaltado, inclusive por causa de inflação, inclusive por causa de corrupção. A gente leva a vida de otário. O cara que tá lá no crime organizado, ele não quer levar a nossa vida de idiota, vida de otário, de ser passado pra trás, ficar trabalhando feito um burro na roça, um animal, e não ser recompensado por isso. Essas pessoas, elas querem ter poder, elas querem ter dinheiro, elas querem ter glória, elas querem ter prestígio. E o Brasil não oferece isso pra gente. Ele não oferece essa perspectiva de futuro que seja correspondente ao nosso trabalho. Inclusive, essa é uma das coisas que eu vejo muito de imigrante brasileiro falar que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Ah, lá dá certo trabalhar. Funciona, vale a pena. Lá eu não sinto que eu tô vivendo uma vida de idiota, uma vida de otário. Que é a nossa vida. Nós somos os otários aqui. E a gente precisa oferecer essa perspectiva pra essa pessoa. De que sim, ela vai poder trabalhar, estudar e crescer e competir. E ter prestígio, poder, glória, liderança. Mulheres. Descansar um dia, 2, né? Exatamente. Entendeu? Então, não basta educação. Não basta iluminação no poste, embora seja eficiente, por exemplo, para reduzir a taxa de assalto. Tem muitas outras coisas que devem ser resolvidas. Agora, tem a questão do combate direto com o crime organizado. Sim, que é pou. Tem a questão da desigualdade social, tem a questão da cadeia produtiva, que é extremamente simplificada, tem a questão da educação. São muitas coisas que precisam ser resolvidas. Mas a gente não pode tentar ficar de ficar enxugando gelo, sabe? Fazendo carinho no monstrinho, achando que ele vai se dobrar diante de você. Ele não vai. Algumas coisas, infelizmente, demandam um esforço muito mais direto. E, eventualmente, vai ser sanguinário, sabe? Enfim. Você viu que a China proibiu os influencers? É mesmo? É. Que tipo de influencer que eles proibiram? Todos? Tipo, eu vi uma matéria dessa, tipo assim, a China não quer mais